Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui nessa quinta-feira para juntos aqui meditarmos na palavra de Deus, orarmos pelas nossas famílias e estarmos aqui juntinhos nesse tempo devocional. Sim, a cada dia nós temos compartilhado um pouquinho com vocês sobre a biografia do rei Salomão e hoje nós chegamos no finalzinho da vida do rei Salomão. Infelizmente, o capítulo 11 do primeiro livro de Reis vai mostrar que no final da sua vida, Salomão afastou o coração dele do Senhor, a ponto do Senhor se irar com Salomão. Ele, como todos sabemos, se envolveu com várias mulheres, realizou vários casamentos, o que era um costume daquela época para fazer alianças com outros povos, e Salomão se aliançou com vários povos sobre os quais o Senhor havia alertado o povo de Israel para não casar com as suas mulheres, não fazer alianças com eles, para que eles não fossem contaminados pelas más práticas e pelos falsos deuses daquelas nações. Então esse capítulo 11 de 1 Reis que vamos ler hoje vai mostrar sobre os casamentos, vários casamentos de Salomão e também sobre seus adversários e o final da sua vida. Te convidamos a meditar conosco até o final dessa leitura, quando nós vamos também orar pela sua vida e queremos orar pela sua família, pelos seus motivos de oração. Sim, então vamos orar pedindo para que Deus possa falar e ministrar qual é a mensagem que Ele tem para nós hoje através dessa leitura. Pai, muito obrigada, nós te agradecemos por esse novo dia, que nós sabemos que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas e o Senhor nos dá nova oportunidade de viver os Teus sonhos, os Teus propósitos, da forma que o Senhor tem para nós. E nós pedimos, Pai, fala conosco através da Tua palavra, através dessa leitura, traga, Pai, as revelações que o Senhor tem individualmente para cada um de nós. Nós apresentamos a Ti essa live, esse momento e pedimos, Pai, fale conosco em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, 1 Reis capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dessas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida em que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amorreus. Dessa forma, dos amonitas. Sim, dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a ele. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. O Senhor está dizendo a Salomão, então, como o futuro desse reino glorioso que Salomão estabeleceu seria dividido, não apenas
governo, um povo de todo Israel e Judá, de norte a sul, de Dan, Berseba, mas esse reino seria no futuro dividido por causa das atitudes do coração de Salomão. Uma coisa que esse texto nos chama a atenção é sobre o risco, o perigo que existe em aceitar alguma coisa que nós sabemos que é errado, mas nós insistimos em tolerar, em permitir, achando que vai ser só um pouquinho de desobediência, só um pouquinho do que o Senhor não gosta. O problema é que esse engano, esse pecado tende a cegar a pessoa, de modo que a consequência vai ser uma tolerância cada vez maior, o engano cada vez maior. Então nós queremos, ao concluirmos essa leitura, ainda temos um pouco mais. Queremos orar pelas nossas famílias, para que o Senhor nos dê olhos para ver, Amém. ouvidos para ouvir, que nós estejamos atentos. Existe algo na nossa atitude, algo na nossa mentalidade que precisa ser mudado, que o Senhor possa trabalhar em nossas vidas, em nossa família hoje mesmo. Existe algo na nossa casa que precisa ser tirado, que o Senhor nos mostre, para que esse pequeno pecado, para que essa pequena atitude ou essa mentalidade que desagrada o Senhor não se prolifere se tornando em algo maior, que consequentemente acaba tornando uma cegueira espiritual. Coisa mais triste é quando uma pessoa que tolerou um pouquinho que ela sabe que é errado, lá na frente ela vai estar tão cega que ela não percebe a sujeira na qual ela está, ela não percebe o problema no qual ela se enviou e ela vê mesmo que é errado como se fosse certo. Existem vários exemplos na Bíblia e o final da vida de Salomão é um deles, que nos mostra como a partir de um casamento estrangeiro, como através de ter uma outra mulher e através de algumas práticas, o coração dele se tornou cego e ele entristeceu o Senhor, de modo que ele experimentou más consequências. Sim. Né? E isso mostra também como faz diferença as pessoas que nós estamos nos relacionando, estando Sim. juntas, as nossas amizades. Nós devemos sim amar, servir todas as pessoas, mas quem são as pessoas que você tem verdadeiramente compartilhado a sua vida, você tem sido amigas, igual nós temos contato com tantas pessoas servindo através, aqui em Austin, que nós servimos diretamente com missões, abençoando famílias, pessoas, mas nós temos pessoas que nós abrimos o nosso coração, que nós oramos juntos, que são amigos mais próximos. E essas pessoas fazem influência na nossa vida, assim como nós influenciamos também. Então é muito importante nós tomarmos cuidado com aquilo que nós temos visto, assistido, conversado, pessoas que nós temos caminhado juntas. Então que Deus possa nos dar pessoas que creiam nele, que não tenham tentado nos desviar dos caminhos dele, mas que possam nos edificar, possam juntos estar igual Deus me deu de presente, amigas aqui em Alves que nós temos reunido em oração, temos crescido juntas, temos aberto nossos corações umas para as outras, e isso é um presente de Deus, e que Deus possa trazer isso sobre Amém. nossa Sim, família, sim. assim como dentro do nosso lar, né? Nós temos aqui eu, Tiago, as crianças, essa relação de confiança uns com os outros, mas que Deus também possa estender aos nossos ciclos de amizade, seja no trabalho, seja onde nós estivermos, em nome de Jesus. Sim. Vamos seguir 1 Reis, capítulo 11, a partir do verso 14, que diz que então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadad, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército, que tinha ido lá enterrar os mortos, exterminara todos os homens de Edom. Joabe e todo o exército israelita permaneceram lá 6 meses, até matarem todos os edomitas. Mas Hadad, sendo ainda um menino, fugiu para o Egito com alguns dos oficiais edomitas que tinham servido a seu pai. Partiram de Midian e foram a Parã. Lá reuniram alguns homens e foram ao Egito até o faraó, rei do Egito, que deu uma casa e terras a Hadad e lhe forneceu alimentos. O faraó acolheu bem a Hadad, a ponto de dar-lhe em casamento uma irmã de sua própria mulher, a rainha Táfnis. A irmã de Táfnis deu-lhe um filho chamado Genubate, que fora criado por Táfnis no palácio real. Ali Genubate viveu com os próprios filhos do faraó. Enquanto estava no Egito, Hadad soube que Davi tinha descansado com seus antepassados e que Joabe, comandante do exército, também estava morto. Então Hadad disse ao faraó: "Deixe-me voltar para a minha terra." "O que falta aqui para você queira voltar para a sua terra?" perguntou o faraó.
Nada me falta, respondeu Hadade, mas deixa-me ir. E Deus fez um outro adversário levantar-se contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido do seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi destruiu o exército de Zobá, Rezon reuniu alguns homens e tornou-se líder de um bando de rebeldes. Eles foram para Damasco, onde se instalaram e assumiram o controle. Então aqui está mostrando pelo menos 2 homens que Deus permitiu se levantarem contra Salomão no final da sua vida como fortes adversários. Rezon foi adversário de Israel enquanto Salomão viveu e trouxe-lhe muitos problemas, além dos causados por Hadade. Assim, Rezon governou a Síria e foi hostil a Israel. Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um eframita de Zeredá, e a sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Foi assim que Jeroboão se rebelou contra Salomão. Salomão tinha construído o Milo, que era um grande aterro, e havia tapado a abertura no muro da cidade de Davi, o seu pai. Ora, Jeroboão era um homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, Salomão o encarregou de todos os que faziam um trabalho forçado, pertencentes à tribo de José, às tribos de José. Naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo e Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que eu vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor ao meu servo Davi e à cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Farei isso porque eles me abandonaram, adoraram Astarote, a deusa dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e às minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. E o profeta do Senhor segue dizendo a Jeroboão: mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu fiz governante todos os dias da sua vida por amor a seu pai Davi, meu servo, a quem escolhi e que me obedeceu aos meus mandamentos e aos meus decretos. Tirarei o reino das mãos de seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono. Essa é a promessa que Deus fez a Davi, nós lemos alguns dias atrás. Segundo Samuel capítulo 7, o Senhor reafirmou essa promessa a Salomão, e apesar de Deus cumprir a sua promessa, deixando uma tribo para o filho de Salomão, que é Roboão, governar, Jeroboão iria tomar no futuro 10 das tribos de Israel. Quanto a você, o profeta do Senhor diz a Jeroboão: eu o farei reinar sobre tudo que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que eu aprovo, obedecendo aos meus decretos e aos meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que ele fez, a sabedoria que teve, estão todos escritos nos registros históricos de Salomão. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Roboão foi o seu sucessor.
Sim, esse é o capítulo 11 de 1 Reis. Amanhã a gente vai continuar lendo um pouquinho sobre Roboão, filho de Salomão, que vai se tornar, depois de Saul, Davi, depois de Salomão, o próximo rei de Israel. Mas nós já lemos hoje que o profeta do Senhor anunciou que esse reino que Salomão construiu tão glorioso seria dividido em duas partes. Aqui, por mais que Salomão tentou matar Jeroboão, por mais que Salomão tenha tentado contra outros inimigos que Deus levantou, observe que os inimigos não eram essas próprias pessoas, mas aquele pecado, aquela tolerância que Salomão permitiu pequenininho e cresceu na vida dele, desagradando o Senhor, que se tornaram contra o próprio Salomão. Hoje nós queremos orar pelas nossas famílias para que o Senhor traga o arrependimento. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2 que é o próprio Deus quem nos dá arrependimento. É claro que nós, como homens e mulheres, precisamos buscar nos alinhar com a vontade de Deus, render nosso coração humildemente, mas a Bíblia ensina que o arrependimento, na verdade, vem de Deus, é um presente de Deus, nós podemos considerar nossos caminhos e mudar a nossa mentalidade. Amém. Vamos pedir que o Senhor nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir, para que cada dia das nossas vidas nós estejamos caminhando pelos caminhos do Senhor, obedecendo a sua palavra e vivendo o melhor que Ele tem para nós. Que o Espírito Santo nos ajude. Se você tem também algum motivo de oração, coloque agora diante do Senhor. Eu e a Rafa queremos concordar com você e orar pelas nossas famílias. Sim, que nós não estejamos dando pequenas liberdades, legalidades, e para ver, igual o Salomão, há poucos dias nós temos lido sobre a sabedoria, a grandiosidade do reino dele, tudo que Deus fez, os conselhos que ele dava para reis ao redor, pessoas que iam visitar e nunca tinham ouvido grandiosa riqueza, grandiosa sabedoria, mas por causa de detalhes que Deus tinha dado a ele, o que Deus tinha orientado na vida dele, aos poucos ele foi deixando disso ser um princípio, disso ser um valor sobre ele e a casa dele. Nós vimos que esse reino foi destruído. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos ter, sim, como o Tiago disse, olhos para ver, ouvidos para ouvir, discernimento dos caminhos que nós temos andado, que nós temos escolhido para a nossa vida e a nossa família. E que nós possamos andar nos caminhos do Senhor. Amém. Todos os dias. Essa é uma oração que eu e o Tiago sempre fazemos, que o temor do Senhor seja sempre sobre os nossos corações, que nós possamos andar todos os dias no caminho dele, em nome de Jesus. Sim. Vamos orar juntos então, que o Vamos, Espírito e bom Santo dia. Queria dar bom dia para a irmã Catarina, para a irmã Alejandra, para a irmã Lúcia, para o meu pai também que está aí, todos vocês que estão online com a gente, talvez seu nome não está ali, que não enviou um comentário, mas sabe que é um prazer estarmos aqui nesse momento com vocês e que nós possamos orar juntos aqui, um edificando os outros, caminhando junto, crendo no Senhor juntos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Muito obrigado, meu Pai, pela sua bondade, pelo seu amor leal. Nós te damos graças porque o Senhor é bom e tudo que o Senhor faz é bom. Sim, eu peço hoje, juntamente com a Rafa, Pai, por essa pessoa que está conectada conosco e pelas nossas famílias, que o Senhor abençoe nossas famílias com arrependimento, com essa capacidade de nos voltarmos daquilo que não agrada ao Senhor completamente para a tua face, para os teus caminhos, para aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor tem nos orientado. Nós oramos hoje, Pai, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para vermos a realidade ao nosso redor, dá-nos ouvidos para ouvirmos a voz do Senhor, dá-nos um coração com entendimento, que seja em tudo guiado pela tua paz, para nós vivermos, Pai, aquilo que são as prioridades do Senhor para nós hoje. Sim, tira, Senhor. Pai, dos nossos corações qualquer tolerância àquilo que desagrada ao Senhor e pela Tua bondade, pelo poder do Teu Espírito Santo, trabalha em nossos corações, nos dando a capacidade que nós não temos por nós mesmos, Sim, de Te Pai. obedecer e de viver nos Teus caminhos todos os dias de nossas Senhor vidas. Jesus. Como esse texto dá o Nós e exemplo nossos de Davi, filhos, em Pai, que nome nós de possamos Jesus. a cada dia nos quebrantarmos mais, nos rendermos mais ao Sim, Senhor, meu Pai. fazer algum esforço que caiba a nós, sabendo que é do Senhor que vem essa capacidade, esse poder, essa graça para vivermos a cada dia na presença do Senhor. Amém, Eu e a Rafa Senhor. oramos também, Pai, pela necessidade dessa pessoa que está conosco Cada um, hoje, Pai, que está buscando o conosco, Senhor, pessoas, apresentando ao família, Senhor seus cada nome, filhos, em cada nome de causa. Jesus. Pai, venha de encontro, responde pela Tua misericórdia e graça, Sim, meu Pai. muda a nossa história para que o nome do Senhor seja glorificado através da nossa família. Entregamos ao Senhor o nosso futuro, esse dia de hoje, tudo que toma o nosso nome, sob os Teus cuidados. Nós oramos com
com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então tem dia Graças a muito Deus. abençoado e nos vemos amanhã, Sim, né? Pra obrigado por finalizarmos essa participar. semana juntos. Sim, graças a Deus. A partir de amanhã nós vamos seguir com a leitura da biografia de Roboão, filho de Salomão, e te convidamos a participar conosco e compartilhar também para que outros sejam abençoados juntamente conosco. Hoje foi uma palavra de alerta, uma oração que pode abençoar outras pessoas. Amamos vocês, Deus os abençoe.